gravando já. Anderson, boa noite. Grupo Psicoquê, Jennifer e Cris, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Boa noite. Vou falar um pouquinho do Grupo Psicoquê. O grupo surgiu durante a pandemia, onde 3 alunas de psicopedagogia sentiram a necessidade, onde as pessoas perguntavam: você estuda psico quê? Psico quê? Psicopedagogia. A gente entendia que as pessoas não sabiam o que significava psicopedagogia, nem muito menos o que se faz um psicopedagogo, né? Então a gente começou a chamar pessoas já formadas para falar sobre a psicopedagogia, sobre o que ela é, sobre o que faz um psicopedagogo. Dentro de todas as dificuldades de aprendizagem que a gente estuda, a gente começou a chamar pessoas para nos ensinar, nos ajudar e nos passar novidades sobre todas as dificuldades de aprendizagem. Dislexia, descalculia, disgrafia, transtornos, né, que é o TDAH, autismo. Em toda essa pandemia, a gente conseguiu reunir pessoas bem capacitadas, então, www.psicoque.com.br, tem o nosso site com todas as lives reunidas, no canal do YouTube também. E aí, seguindo esse padrão, nós sentimos a necessidade de entender o outro lado da moeda. Então, nós decidimos chamar o Anderson para falar com a gente. Primeiro eu vou apresentar as meninas e vou deixar elas se apresentarem, que só eu falei. A Cris, quer falar um pouquinho sobre você e Jennifer? Boa noite, eu sou a Cristiane Zamara, também sou estudante do último ano de psicopedagogia, um curso de bacharelado, e também, iniciei meus estudos em 2018, a gente já está na reta final, e eu sou da área de gestão de recursos humanos, consultora também na área empresarial, já atuei na área comercial, e fui professora, aliás, sou professora, né? Não fui, eu sou professora, e de nível técnico e capacitação profissional, área de treinamento e desenvolvimento. E assim, nosso grupo, como a Michelle já falou, né, tem essa finalidade de passar, de divulgar, né, a psicopedagogia. E agora com essa novidade no canal, que é entrevistar as pessoas dentro da condição neuroatípica. Porque a gente sentiu essa necessidade de dar voz, né, de compreender não só pelo olhar do especialista, e sim pelo olhar daquele que vive, daquele que passa as dificuldades, daquele que tem a superação. E hoje a gente tem o prazer de contar um pouquinho da história do Anderson, aliás, ele mesmo vai contar a história dele, o que ele passou, como que foi a trajetória dele. Obrigada. Boa noite, meu nome é Jennifer Drummond, sou estudante de psicopedagogia. Como as gurias, também senti a necessidade de aprender um pouco mais sobre a psicopedagogia e de saber um pouco mais do outro lado. Hoje vamos falar com o Anderson sobre dislexia. Foi uma dica de uma das nossas lives, que falou sobre a dislexia. Então, pode continuar, Mimi. Jenny, é muito legal esse grupo, a gente seguiu em toda a pandemia aí 6 meses de muito aprendizado, o tempo todo a gente recebeu muito elogio de professores e profissionais que passaram com a gente, e é um prazer ter você aqui, Anderson, disposto a falar sobre o outro lado da moeda com a gente. Anderson, eu não vou dar muito spoiler, o Anderson é disléxico e vai falar um pouquinho para a gente sobre a dislexia. Nós tivemos uma live que detalhou o que é a dislexia, né? E o Anderson, ele vivencia a dislexia. Então, Anderson, eu gostaria que você se apresentasse e, na sequência, eu gostaria já de perguntar como é que foi a descoberta da dislexia para você? Fazendo um favor. Boa noite, como já falado, meu nome é Anderson. Prazer falar com vocês, meninas. É um prazer mesmo poder dar voz para quem sente, para quem vivencia tudo isso, né? Meu nome é Anderson, tenho 29 anos,
Pela graça de Deus, estou aqui, com muitas dificuldades, com muitas lutas, mas estamos aqui. Consegui com tudo isso fazer a minha faculdade, fazer curso técnico, trabalhar na área, estou sendo gerente numa empresa, minha primeira empresa, e estou aqui para falar um pouquinho sobre mim e tudo que eu passei. Como é que foi essa descoberta, Anderson? Vamos lá do comecinho. Como é que foi? Como é que você descobriu e como foi descobrir? Como eu sempre falo, né? Falei para vocês, eu sempre falo, né? É como você estivesse num quarto escuro. Quarto escuro que você bate nas coisas, você não tem direção de nada. E a descoberta é quando você acende a luz e você consegue ter um direcionamento. Isso que foi para mim. Para mim, a busca e a descoberta foi algo transformador. Foi algo que transformou a minha vida, o meu pensamento. Eu já com 22 anos, tinha passado com vários psicólogos também e nada descobriu. Eu já estava trabalhando, tive dificuldade na escola e não sabia do que era e eu precisava saber. Eu precisava saber o que eu tinha, o que era aquilo, porque era algo que me sufocava, era algo que tirava a razão minha de viver. E aí foi quando eu descobri, fui atrás. É bem engraçado que eu orei a Deus e falei que eu precisava de uma resposta. E numa tarde, no meu trabalho, no computador, lembro até hoje, estava um dia ensolarado, bem quente, eu estava angustiado, estava pensativo na vida, eu sentei na cadeira e comecei a pesquisar, eu já pesquisava muito, mas aí eu entrei no site da ABCD, e lá eu comecei a ler e apareceu uma clínica, e aí eu falei, eu vou ver se é isso mesmo. E aí eu entrei em contato e na minha oração eu dei todas as características do que eu precisava para Deus e da pessoa que eu queria. E é emocionante quando eu lembro aí eu entrei na sala da doutora Andréia e ali a magia aconteceu. E eu sentei, a gente conversou. Eu acho que foi uma troca de olhares, foi algo transformador. Eu falei, é aqui mesmo, e eu fui passando, conversando com ela. Na outra sessão, a minha mãe esteve comigo também. E aí eu tive o diagnóstico. Foi transformador, foi como se fosse você tivesse uma maca, pronto a morrer, e você leva aquele choque para reviver. E aquele momento foi o choque para mim voltar a viver novamente. Maravilhoso, Anderson. Quem não assistiu a live com a doutora Andréia, assista, ficou gravado no nosso canal. Foi ela que indicou o caso do Anderson, que ela disse que foi uma descoberta muito legal. Aos 22 anos você descobriu, né? E é muito legal isso. Você foi atrás do seu diagnóstico. Eu queria que você voltasse uma etapa atrás e me falasse como é que foi essa sua vivência na escola. Porque foi antes de você descobrir, né? Você descobriu com 22. Como é que foi essa vivência na Isso. escola? Conta um pouquinho pra gente. A minha vivência na escola foi muito dolorida. Sempre muito dolorida no primário, fazer o primeiro, o segundo ano, uma criança com muita dificuldade, com esforço, querendo aprender, mas com muita dificuldade. Chegou um ponto de minha mãe chegar na escola e falar assim, ele precisa repetir. Meu filho não sabe nada. Como que vocês estão passando? Foi na terceira série, não me lembro, converso bastante com minha mãe, mas terceira ou quarta série, e ela chegou na escola e falou, ele precisa repetir. Não tem como passar ele para outra série, ele não sabe nada. Como que vocês estão passando ele? É uma coisa que eu tenho muita raiva, é a aprovação continuada. Eu não sei se é isso. Eu não gosto desse nome. Eu não gosto.
E ela chegou e o diretor, a escola falou, eu não posso repetir ele. Ele não faltou uma vez. Ele não tem falta, não posso repetir. Ele é presente na escola. E aí eu fui passando, fui para a quinta, sexta série. E aí as lutas vão piorando, né? As angústias vão piorando porque você acaba crescendo e você acaba vendo as dificuldades, porque você não consegue acompanhar a turma. Uma escola pública com 35, 40 alunos, 42, não tem como, o professor não chega, você escuta muita piadinha, é bullying. Comigo foi bullying desde pequeno até o último ano que eu terminei, porque as pessoas dizem que você não sabe, os professores dizem que você é um vagabundo, que você é relaxado, que você não se esforça, que como que você está no oitavo ano, nono, primeiro, segundo, terceiro ano sem saber escrever. Como que você... Eles me questionavam o que eu ia ser da minha vida, porque eu não conseguia fazer uma redação. Eu não conseguia expor aquilo que a minha mente pensava. Eu não conseguia calcular direito o que eu ia fazer, o que eu ia ser da minha vida. Eu lembro até hoje do meu professor de história, Sérgio, lembro dele, e ele passava muita cruzadinha de história. E eu gosto de história, mas eu não conseguia expor e ele me questionava. Você não consegue fazer uma cruzadinha. E assim foi, com muita dificuldade. Tinha alguns amigos, algumas amigas que ainda me auxiliavam, me ajudavam em algumas coisas, mas mesmo assim foi muito doloroso, muito doloroso. E eu terminei com 17 anos. Eu faço aniversário em fevereiro, eu terminei em dezembro com 17 anos, pensando que eu passei muitos anos na escola, e é como eu falo para vocês, como uma caixinha que você abre e não tem nada. E eu me senti assim, eu terminei a escola com poucos ensinamentos. O mais triste disso é que você tinha esse sentimento, né, Anderson, de não ter aprendido nada. Você tinha essa consciência de que tinha muito para aprender, mas não tinha conseguido absorver exatamente nada, né? Então, eu acho que isso sim é o mais angustiante de tudo, né? Sim, sim, é demais, é demais. Obrigada, Anderson, foi ótimo. Nada. Anderson, eu também queria voltar só um pouquinho, porque a gente sabe que o desafio da infância, né, ele é, digamos assim, ele é um pouco amenizado pelo fato de que a criança sempre é mais fofa, não consegue falar direito agora, mas vai aprender. A gente tem aquilo que a gente fala dentro, né, da parte terapêutica, ou até mesmo de alguma parte pedagógica, né? A gente escuta um pouco isso de coordenadores. Quando der o clique, ele vai aprender. Ainda não ficou... É a maturação, é muito imaturo, né? Uma criança que é imatura vai aprender depois. E aí chega o depois, que é a fase da adolescência, e a gente sabe que os desafios são em dobro, né? Porque aí vem a cobrança da sociedade, aí tem cobrança da família, e aí, que nem você relatou, que aí eu queria até que você voltasse nesse aspecto, para você contar um pouquinho também da onde você é, né? Porque você falou que você é da escola pública, né? Então, que você contasse o bairro que você mora, o estado, né? Que a gente pulou essa parte, então, para que a gente possa situar o lugar, né? Da sua fala, de onde você é, contar um pouquinho como que foi essa vivência para sua família, né? Como que foi transmitido para você essa dificuldade, né, que você tinha no aprendizado, como que sua mãe, sua família conduziu isso com você, e aí você partisse um pouquinho já para a parte da adolescência e falasse, né, os desafios que você encontrou, tanto em questão de relação, seja ela amorosa,
relação social mesmo dos amigos, né? Que você já começou a dar umas dicas, né? Que alguns amigos te ajudaram, outros praticaram bullying, né? Mas, enfim, como que foi isso para você, essa sua vivência? E o primeiro emprego, né? Como que você conseguiu o seu primeiro emprego, a época que foi, o desafio que foi conseguir esse primeiro emprego? Vamos lá, eu falo de São Paulo, Diadema, sou do ABC Paulista, estou em Diadema, estudei escola pública, estudei no meio professor Atael, no Atael em Diadema, e também estudei no Cardim também, da primeira até a quarta série, e da quinta até o terceiro no Cardim. Falo desse bairro. Sou filho da Florizete e do Olegário, meus pais são separados. Tenho 3 irmãs, 4, né? Porque minha mãe tinha 4 e adotou mais uma, mas é irmã do mesmo jeito. Daniela, mais velha, Denise, a segunda, eu, terceira, a Simone, a caçu, a quarta, e a Carol, a caçula, nossa caçulinha. A minha vivência na minha casa foi, sim, bem tranquilo, porque minha família sempre esteve ao meu lado. Eu não tenho o que falar, minha família é tudo na minha vida. Minhas irmãs tinham que ter muita paciência comigo, porque eram mais velhas, e toda vez que minha mãe, ensina isso aqui porque eu não sei. E aí elas tinham que ter muita paciência, às vezes não tinha, porque eu falei, eu sou burro e eu não sei, não adianta você me ensinar, porque eu sou muito burro, não adianta falar, eu sou burro. Então, era sempre as palavras que eu falava. São fortes e me emociona, porque a gente hoje, quando a gente está almoçando, a gente brinca muito, mas era o que eu falava, e tinha que ter muita paciência. Não foi assim, a professora ensinou desse jeito, vocês estão me ensinando errado, porque eu sou burro, não adianta. Mas elas tinham paciência. Paciência, muitas vezes também não tinham, porque ensinar uma pessoa que é dislexa, que às vezes tem que esperar horas, falar 15 vezes a mesma coisa, não é fácil. Mas eu amo elas e eu agradeço a Deus pelas irmãs que eu tenho, pela família que eu tenho, pela minha mãe, sempre correu atrás, usavam da minha dificuldade por conta da separação dos meus pais, que eles separaram muito cedo. A minha história é muito grande, eu não vou abrir para isso, mas por conta de algumas questões familiares, então achavam que era isso. Então foi muito difícil, precisava tomar uma direção e um rumo na minha vida. E eu pensei em tirar minha vida, eu pensei em dar um basta em tudo isso, porque eu vi o que meus amigos diziam. Eu não conseguia me envolver com ninguém, nem ter namoradinha, nem nada, porque eu me colocava, eu não sei escrever, eu não sei ler direito. Como que eu vou me envolver com alguém? Como que eu vou namorar com alguém? Eu não vou saber escrever uma carta. Eu não gosto, mas não, é porque eu não sabia escrever. Eu não sei, não sabia ler. Então, nessa parte da adolescência foi muito difícil. Quinto, sexto, sétimo ano, muito difícil. Escola pública, muita zoação. É como assim, você quer saber, e aquilo não entra. Aí eu falei, eu preciso tirar minha vida, eu preciso descansar. Foi assim a salvação, cristão, e a minha mãe me colocar na música. Que ele começou a tocar um piano e meus olhos encheram de lágrimas e brilhou, e eu comecei a tocar um pouquinho ali do nada, e ele falou. Aí minha mãe falou que eu não tinha condição. A igreja se dispôs a pagar o curso de piano para mim, e foi a mudança da minha vida. Eu amo cantar, mesmo com a minha voz feia, mas e tocar. Eu amo tocar piano. Foi a minha salvação, foi o piano na adolescência. Eu saía da escola, ia ajudar minha mãe no trabalho dela, depois ia para minha escola, que era próximo da minha casa, e passava 2, 3 horas tocando, errando, demorava, mas eu passava lá, amava. Eles disponibilizaram, como minha mãe não tinha condição,
Então, a igreja disponibilizou eu pagar para mim, então eu vivia lá. Terminava, se pudesse, ficava o dia inteiro, a noite inteira, saía da escola e ficava lá tocando. Amo teoria musical, amo música clássica, amo jazz, amo bossa nova. A música me salvou. A música me deu um novo sentido, porque eu comecei a tocar, minha professora Cida, lembro dela, e ela começava a falar, aí eu comecei a saber, eu sei alguma coisa. Eu aprendi uma música, eu aprendi a dedilhar um solfejo, eu aprendi uma clave, eu aprendi a gente brinca muito que você tem que, como se fosse matemática, né? Você tem que multiplicar e dividir, a ecocheia cabe quantas semínimas. Foi um novo sentido para minha vida. Foi quando eu falei, eu não preciso tirar minha vida, eu sei alguma coisa, eu sei tocar. E aí foi, na escola continuou sendo difícil, mas a música deu sentido, eu consegui me envolver com os amigos, e graças a Deus eu tenho muitos amigos na escola, temos contato até hoje, agradeço muito a eles, alguns que me ajudaram muito, tiveram paciência comigo, graças a Deus eu falo muito, então era muito bom, mas foi essa parte da adolescência, eu falo que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida e também foi o mais feliz. Foi quando eu aprendi a tocar piano e emprego foi assim, eu não sei explicar, foi de Deus. Do meu trabalho, eu não sei explicar como que foi, porque assim, uma pessoa em comum falou que uma empresa estava pegando e falou para minha irmã. Aí, não sei, minha irmã arrumou um emprego no outro dia, aí falou assim, vai você. Eu estava muito ansioso demais, porque eu não ia conseguir preencher uma ficha de emprego. Então, foi assim, foi do nada, mas eu fui. Eu fui. Eu trabalhava, já fazia bico, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, mas trabalhava em Lava Rápido e outros lugares que não exigiam nada, então, mas trabalhava desde cedo. Aí eu fui fazer essa ficha, a menina, não esqueço o nome dela era Angli, o nome dela. Ela me ajudou a preencher a ficha lá e foi tranquilo. Aí eu comecei, me chamaram, era temporário, então me aceitaram, eu comecei a trabalhar na produção. Aí eu comecei a trabalhar, tinha dificuldades, a chefe brigava muito comigo, que eu tinha uma demora para entender as coisas. Aí foi de um dia para a noite, sim, falei, precisa de alguém na logística. Aí a menina a gerente da produção falou, é você não sabe nada mesmo? Vai lá você, não preciso de você. Aí eu fui para a expedição, aí o Estevão, não esqueço o nome, falou assim, vamos fazer isso aqui. Aí eu fiz. Aí desse dia para cá ele só me chamava. Aí depois eu fui mandaram os esporádicos embora. Aí eu fui conhecer a gerente, também foi outra pessoa que a gente se olhou e foi. Aí ela falou para mim, estava me chamando, e do nada ela falou assim: em janeiro você está contratado, você vai embora, mas em janeiro você volta e você volta para a expedição. Aí eu falei: tranquilo, eu fui tranquilo, mas aí a ansiedade veio, porque se eu vou mexer com nota, vou mexer com um monte de coisa e eu não sei. Aí eu voltei, o nome dela era Adriana Matiusi, eu subi na sala dela, aí eu contei que eu não sabia escrever, não sabia ler direito, e ela falou que não tinha problema, que ela sentia alguma coisa em mim e estava me contratando porque Deus tinha falado com ela. Aí eu fui contratado e uma passou, eu consegui desenvolver, era um monte de gente, eu falo bastante, gente ria bastante, uma pessoa virou para mim e falou,
um dia você vai gerir tudo isso aqui. Eu falei: mentira, eu não tenho capacidade para isso. E demorou um pouco, e aí chegou esse dia. Me chamaram para o almoxarifado, para tomar conta do almoxarifado. Aí o gerente de logística saiu e me fizeram o convite para assumir a expedição. E aí eu assumi com muito medo, tinha que mandar e-mail, tinha que responder, tinha que fazer um monte de coisa, mas aí eu fui assumir a expedição, assumi para tomar conta de 8 pessoas mais velhas, algumas já tinham faculdades, mas eu não podia perder essa oportunidade. Aí eu assumi, sempre falei muito, brinquei muito, então era tranquilo. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, o Anealdo, e ele me ajudava bastante. Ele já tinha faculdade, mas foi, isso aqui é seu. Então ele me ajudava, precisava de mandar algum e-mail, ele me ajudava e foi assim. Aí chegou a questão da faculdade, eu não sabia escrever direito, nem ler, mas eu queria muito. E aí eu comecei em pensar em prestar o Enem. Aí eu já tinha, com 22 eu já tinha, nessa época, o diagnóstico, porque eu comecei a trabalhar na empresa, eu tinha 18 anos. Meu primeiro emprego, 18 anos, estou nela até hoje, com 29. É, aí eu já tinha o diagnóstico, tudo, e aí eu comecei a pesquisar, que eu tinha tempo a mais, que eu tinha pessoas que podiam escrever para mim, ler a questão para mim, e aí eu fui fazer o Enem, comecei a pensar em prestar o Enem, e aí eu comecei a pensar e vi que eu tinha tempo extra no Enem, que eu tinha pessoas para ler ou escrever para mim o que eu falasse, e aí eu fui. Eu lembro como hoje foi um dia chuvoso, meio frio, eu fiz a prova na faculdade de Diadema, e aí, expectativa para passar, era o meu sonho fazer serviço social. Eu tive uma nota muito boa. A minha nota, assim, foi a melhor na redação. Eu lembro até hoje, falava sobre a violência contra a mulher. E aí eu tive uma nota, acho que foi 700, foi muito boa. Que o meu amigo, que eu chamo de irmão, o Ítalo, até falou: não vale, você tirou mais nota do que eu. E aí eu tinha a oportunidade de fazer federal, eu passei com a nota do Enem, eu podia fazer serviço social no Rio de Janeiro, mas por conta de coisas familiares, eu já estava na área de logística e eu falei assim, não, vou fazer logística. Bacharelado de 2 anos, eu podia fazer, e aí eu fui fazer na Unisa, que é em Santa Mara. Eu fiz lá, bem difícil também, não foi fácil, mas eu acho que nessa fase eu estava mais tranquilo, porque era pessoas adultas, eu eu consegui amizade, lembro até outra, a Cida, que ela também fazia também, então foi mais tranquilo nessa parte, me ajudava, tinha um pessoal que me ajudava, a prova tinha o pessoal da faculdade que lia para mim, eu fazia, então foi mais fácil, eu já estava na área, então já sabia bastante coisa, eu já tinha feito um curso técnico no Senai, também foi difícil, mas eu já tinha uma vivência com aquilo, então eu sabia. A prática eu sabia. Então, Então, só para recapitular, quando tu entrou na faculdade, tu já sabia, já tinha diagnóstico, é isso? sim, sim, eu já tinha um diagnóstico. Eu já tinha um diagnóstico. Eu só fui começar a saber mesmo que era dislexia, que era tudo, depois do diagnóstico, quando o grupo lá da doutora Andréa chamou e falou que eu tinha dislexia, descalculia, eu vim com a bagagem completa. Aí foi mais fácil, porque eu sabia o norte. Lembra quando eu falei que é como você estar num quarto escuro
e você se bate, você não consegue enxergar nada. Quando eu tinha um diagnóstico, foi a luz. Então, a luz foi, acendeu, então, falei assim, eu podia fazer aquilo, então, não foi fácil, não foi assim, mas foi mais tranquilo. Foi totalmente diferente da, da escola, foi totalmente diferente. Eu falo muito, então, para falar era tranquilo, o pessoal me ajudava, estudava mais, mas é muito mais tranquilo do que na escola. Com o diagnóstico, a minha mente mudou, tudo mudou, foi totalmente diferente. Na verdade, o diagnóstico, então, ele serviu para libertar, né? Tudo aquilo, os rótulos, né? De tudo que você passou durante a vida inteira, né? Recebendo um rótulo da sociedade, daquilo que você também acabou achando que você era, né? Você, como você disse, né? Tem as passagens daquilo que você falou, né? Que você se achava burro, que não ia conseguir, né? Então, quer dizer, você acabou adquirindo isso para você, né? Nomeando você mesmo, né? Com esses rótulos. Então, o diagnóstico serviu realmente para libertar, né? Você de tudo isso, né? Foi. O diagnóstico foi libertador, essa é a palavra, assim, quando me entregaram, assim, foi, eu comecei a ler, porque aí vai colocando, né, de 1 a 5, de 1 a 10, e foi assim, mais que o diploma. O diagnóstico para mim foi o meu diploma. Eu sei o que eu tenho. Eu sei agora, eu posso falar. Eu lembro que eu cheguei para minha mãe e eu falei: "Mãe, eu sei que eu tenho agora. Eu tenho dislexia. Não é bom, mas eu sei o que eu tenho". Então foi libertador, foi transformador. Anderson, depois do diagnóstico, você teve algum processo de intervenção? Você fez alguma terapia ou não? Ou só foi a Não, questão da avaliação mesmo? só a questão da avaliação, porque eu morava muito longe, eu trabalhava e eu tinha responsabilidade no meu trabalho. Então, até hoje, eu não consegui ainda fazer a intervenção, mas é um sonho, porque eu ainda tenho muita dificuldade na escrita, mas a leitura eu consigo ler tranquilamente. Foi uma etapa que eu consegui, eu consigo ler, eu estudo, eu consigo ler artigo, eu leio bastante, leio livros, adoro ler livro, então eu leio bastante. Mas a escrita ainda é bem dificultoso, mas uma hora a gente chega lá. Eu brinco assim que é um muro. Cada vez você vai subir no bloquinho, aí às vezes você tem que passar massa fina, aí tem hora que vai ter que quebrar, mas é algo que eu procuro. Eu procuro. E uma coisa é nítido, né? De burro ele não tem nada, né? Verdade. Nada mesmo. Arranjou estratégia, né, para conseguir os objetivos, né? Ele descobriu o diagnóstico dele. Ele estudou. Para quem não sabe ler e escrever ou tem dificuldade, né? Ele aprendeu música. Gente, para mim, uma partitura de música é coisa de maluco, entendeu? É coisa de maluco. Eu não entendo lufas, aquele S com sol. Eu sei que é o sol, mas assim. Bem isso, Mi. Colocar Ele tava falando. piano. Quem toca piano? Caramba, eu tiro o chapéu. É um instrumento Ele estava falando ali, né? difícil. Entendeu? Ele estava falando sobre os temas ali, eu fiquei boiando, porque eu não entendi nada. É muito legal esse poder que o ser humano tem, né? Eu tenho um filho autista de 4 anos, o Anderson, e ele é extremamente musical. Com 4 aninhos, ele gosta muito de música e eu percebo. E ele verbalizou recentemente, e eu percebo agora que quando ele está muito, muito nervoso, ele aprendeu a se autorregular. Quando ele estava nervoso no carro, eu ligava o rádio no último volume e ele acalmava. Agora, quando ele tá muito nervoso, ele começa assim: roda, roda, pajé, caranguejo, pajé, caranguejo, pajé, caranguejo. Então, assim, ele percebe que ele canta bem alto e rápido, mas vai passando o nervoso dele. Então, assim,
você acabou descobrindo que você conseguiu evoluir, você conseguiu fazer uma partitura e tudo isso com a música. A música é transformadora mesmo, né? Eu acredito nisso. Então, amei o seu depoimento da música, trouxe para minha vivência. E se meu filho evoluir 10% da tua evolução, eu já sou uma mãe muito feliz. Parabéns. Ele vai. Ele Ah, vai. vai? Você pode ter certeza que vai. Eu acho que a música, eu falo assim, todo mundo vai tocar um violão, não precisa ser piano, vai tocar uma bateria, porque muda. E muda, porque você sente, quando você toca, a música ela transforma. E foi isso, foi que deu start para me voltar a viver novamente. Duas coisas maravilhosas da minha vida. Foi a música e o meu diagnóstico. Acho que... E a terceira que um dia eu vou poder escrever. Aí eu acho que vão ser três coisas. O resto a gente conquista, mas a música, o meu diagnóstico e o próximo. Vai ser assim. Eu acho, Anderson, que tem mais uma coisa aí, né? A empresa que tu caíste de paraquedas, que acreditou em ti mesmo, tu não acreditando, desde a parte lá da entrevista inicial que ela escreveu para ti. Eu acho que isso daí também dá um up na pessoa, né? Um acreditar em si mesmo. Eu acho que essa empresa está de parabéns por isso. Foi assim, foi algo assim, porque eu tinha 18, né? Sim, foi meu primeiro emprego, foi dia 11 de janeiro. Hoje a minha memória tá bem, eu lembro como hoje, 11 de janeiro foi o meu registro. Então foi muito, muito bom. Acreditou, a Adriana Matiusi, ela acreditou piamente em mim, com os olhos fechados, e foi assim, hoje a gente cuida, eu brinco muito assim, que eu faz tudo. Ah, se tiver alguém no RH, a gente entende um pouquinho. Precisa de mexer no sistema. Hoje eu trabalho com o sistema. Então a gente consegue tranquilamente, graças a Deus, eu consigo tranquilamente mexer no sistema, qualquer coisa, converso com qualquer pessoa hoje. Então, eu também gostaria de reforçar, né, nessa nossa entrevista, a importância, né, das pessoas darem a oportunidade, né, acreditar que, independente de um diagnóstico, as pessoas elas têm habilidades, elas têm competências e que cabe ao RH, né, das empresas darem essa oportunidade ao receber um currículo, ao fazer um processo seletivo, uma entrevista, ter esse olhar focado nas habilidades, né, e não somente naquilo que se apresenta como dificuldade, porque tudo aquilo que hoje a gente pode perceber no indivíduo, ele pode ser melhorado. Então, hoje, você tem uma habilidade X, que é um dever social de toda empresa, é capacitar os seus colaboradores, né? É um dever social isso. Então, você dá uma oportunidade para uma pessoa que tem um transtorno de aprendizagem, uma pessoa que tem uma deficiência, você não está dando oportunidade somente para aquele indivíduo, você está dando oportunidade para a empresa crescer, para todos os colaboradores que vão aprender com eles, né? Muito mais do que eles com a gente, bem dizer, né? Então, é importante frisar isso. E também essa questão da estratégia, que eu acho, assim, fenomenal. Eu já assisti alguns depoimentos, né, de disléxicos, e a gente vê que as estratégias utilizadas, elas são, assim, uma coisa de outro mundo, né? Isso comprova que a dislexia, outros tipos de transtorno, ele não tem nada a ver com o comprometimento da inteligência. A inteligência, ela é neurologicamente comprovada, né, pelos cientistas, neurocientistas hoje, que os transtornos de aprendizagem, eles não têm a ver com o comprometimento intelectual. Isso é preservado, né? Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de achar, a pessoa não vai ter a capacidade porque ela tem um transtorno. Não, ela vai ter. E até mesmo aqueles que têm um comprometimento intelectual, né? Eu defendo a causa da deficiência intelectual, síndrome de Down, eu tenho uma filha com síndrome de Down,
E eu acho importante a gente frisar isso também, que mesmo com esse diagnóstico, eles têm a capacidade, porque o nosso cérebro, ele aprende, né, o tempo inteiro. Então, Anderson, olha, eu quero agradecer demais todo o seu depoimento. É, assim, muito encorajador para as pessoas que vivem essa condição, né? Para acreditarem, né? Para as famílias não abrirem mão, serem perseverantes, né? Em questão de terapia, em questão de pegar no pé das escolas, de professores, né? Acreditar, né? Acreditar em primeiro lugar em tudo e fazer com que a sociedade também acredite, né? Que a gente pode mudar tudo isso e a gente pode se superar. Eu agradeço demais a sua participação, Anderson. Obrigada. É isso. Eu que agradeço. Que agradeço o espaço de poder falar e expor um pouquinho. E é o que você falou. Tem uma dificuldade aí, mas pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade, qualquer coisa, hoje eu tenho a chave da empresa que eu trabalho, a senha, então a confiança. Às vezes você tem uma dificuldade, mas isso ultrapassa a qualidade que você tem. E eu acho que é isso que eu vejo que as empresas precisam abrir espaço. Porque às vezes ela acha, a pessoa tem uma dificuldade aqui, mas ela vai desenvolver um trabalho que eu posso te falar, vai surpreender muito daqueles que acham assim, não, eu sei fazer, mas as pessoas que têm alguma coisinha, elas conseguem fazer com um toque a mais. Pode deixar. Encerra pra gente com uma palavra, então, motivadora. O que eu tenho para falar é para não desistir. Jamais. Não desista dos sonhos de cada um de vocês que estiver assistindo. Vai em frente. Vai ser difícil, não vou falar para vocês que vai ser fácil. Os adolescentes que tem momentos que a gente se pega numa escuridão, mas é levantar a cabeça e procurar alternativas. Eu usava muito dicionário, porque eu não sabia, pouco usava muito dicionário. Hoje a internet auxilia muito. Eu escrevi um texto gigante, depois eu apertava o OK no Google, e aí eu ia corrigindo as palavras e procurava corretor ortográfico também para me ajudar. E o que eu tenho para falar para cada pessoa, e para adulto também, meu diagnóstico foi adulto, e eu falo, se tiver alguma dificuldade, não desista, lute até o fim, que você vai conseguir. Todos nós conseguimos. Uns, é o que eu sempre aprendi isso, uns vão conseguir primeiros e outros depois. Às vezes, você que vai conseguir depois, vai ter uma vantagem. Então, não desista, lute até o fim da sua faculdade, do seu curso, do seu emprego, da sua viagem. Não sei falar inglês, não sei falar espanhol. Viaja, se aventura nesse mundo, vai no tradutor ali que você consegue. Não desistam. E qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhuma dificuldade, está me escutando, não desista do seu sonho. Lute até o fim. Vai ter momentos que você vai se achar sozinho, vai ter momentos que você vai achar que ninguém está do seu lado, mas você está ali. Deus está com você e vocês vão conseguir. Todo mundo consegue alcançar os seus objetivos quando você tem força, muita força, e vocês são capazes. Todos nós somos capazes de alcançar o infinito. Então, deixo o muito obrigado do Grupo Psicoquê para você. Gratidão por existir, gratidão pelas dicas. O grupo é muito honrado em estar abrindo esse espaço e logo de primeira ter passado tanta experiência legal e tanta mensagem boa. Então, assim, te desejo muito, muito sucesso e muito, muito, muito obrigada pela noite de hoje, tá? Cris, quer falar alguma coisa? Não, eu quero só reforçar, né, o nosso agradecimento mesmo, né? Muita gratidão, né? Nossa primeira entrevista com esse aspecto, nesse formato, né? Então, eu quero agradecer ao Anderson, que teve paciência também conosco, né? Que tudo marinheiro de primeira viagem aqui.
pelo menos nesse formato, né, de entrevista gravada. Então, agradeço demais, Anderson, por se dispor a abrir a sua experiência e fazer com que as pessoas saibam, né, que tudo vale a pena quando você realmente está empenhado em melhorar a sua existência, né? Então, realmente vale a pena investir. Muito obrigada. Sem estruturas. Eu que... Eu vou também agradecer, muito, muito obrigada pelo ensinamento de vida. Que tu tivesse uma vida que vai servir de exemplo para muitos que vão ver essa live não, perdão, acostumada. Essa gravação foi maravilhoso, teus dizeres, e continua sem desistir. A gente ainda quer ler o teu livro. Ah, sim, meu sonho. Verdade.